gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi do Estúdio Ismi e hoje eu vim contar pra vocês sobre a minha experiência e as minhas dicas sobre corte no vinil, gente. Corte de vinil pra balão, corte de vinil pra decoração ou até assim, ó, pra quem quer aplicação de dourado e não tem máquina laser, né, impressora laser pra fazer a aplicação de foil. Então a gente consegue fazer o recorte na máquina e também fazer a aplicação do adesivo na superfície que você desejar. Então a minha experiência, gente, primeiro começando, máquina de corte, gente, eu tenho duas, eu não posso englobar as outras porque eu nunca usei as outras. Então eu tenho uma Cricut e uma Banner Cut, então eu tenho as duas. Eu já cortei nas duas, só que hoje a minha preferência pro corte em vinil que não tem pressão é na Cricut. Então a Cricut eu criei uma pré-configuração ali de corte e eu sempre uso ela e eu não preciso ficar testando todas as vezes o corte. A Banner Cut já eu preciso fazer um teste antes de fazer o corte, porque eu corto muito material nela. Então no dia a dia, nos produtos que tem impressão, eu uso mais a Banner Cut porque a área de corte dela é maior, né, com impressão. E também ela é mais ágil, então coisas que eu preciso cortar com escala, eu prefiro cortar na Banner Cut. E coisas assim que não tem pressão, que é mais pontual, assim, principalmente vinil, eu faço o corte sempre na Cricut. Então eu fiz essa separação, mas aí você corta na máquina que você tiver, mas testa antes, tá? Porque aí essa parte de configuração eu não consigo passar pra vocês, porque realmente você vai precisar testar, entender força, lâmina e tudo mais, pra vocês conseguirem fazer melhores cortes. E sobre a lâmina, gente, a que eu mais gosto de usar pra corte em adesivo é a lâmina de 30 graus, tá? Que essa daqui é amarelinha. A lâmina de 45 graus eu também consigo usar, mas aí eu faço uma adaptação ali na configuração, que aí eu tenho que diminuir um pouquinho a força. Mas a configuração em si eu não vou conseguir passar pra vocês, porque eu sei que a grande maioria tem uma silhuete e eu nunca usei uma silhuete. Então fica difícil eu falar pra vocês sobre configuração. Então pega um pedacinho ali de vinil e testa, tá? Também existe a variação, gente, por exemplo, no meu caso, tá? Eu uso muito metalizado e alguns adesivos básicos, por exemplo, principalmente preto e branco. São o maior volume meu aqui, é dourado, preto e branco, né, de cores assim. Os adesivos metalizados, gente, ele tem uma resistência um pouco maior de corte, então eu tenho que usar uma força um pouquinho maior. Mas se o adesivo preto e branco for um pouco mais espesso, também vai precisar de uma configuração quase igual a do metalizado. Então por isso que eu falo pra vocês que vocês precisam realmente testar, porque a espessura varia de marca para marca, então isso depende muito de qual vinil você está usando e qual máquina você está usando. Por isso que é muito difícil falar sobre configuração de corte aqui com vocês. Então pega ali um pedacinho e realmente testa algumas forças ali pro meio corte, para você conseguir se adaptar melhor para cada máquina que for cortar. Agora, falando sobre material, gente, do vinil em si, eu vou englobar assim, ó. Metalizados, na grande maioria, eu nunca tive problema em relação a marcas diferentes, tá? Claro que existe uma diferença, entendeu? Em relação à cor. Uns são mais espelhados, outros são menos espelhados. Alguns são cores mais vivas, outros menos. Tem variações assim, mas eu não tive problemas em relação ao produto, tá? Então vai muito de gosto. Por exemplo, vou mostrar só um exemplo aqui pra vocês. Eu tenho este dourado aqui e eu tenho este dourado aqui. A aplicação, a forma de trabalhar é a mesma, tá? Claro que esse daqui, ó, ele é um pouquinho mais espesso que esse daqui. Mas em relação à aplicação, em duração, eu não tive grandes diferenças entre um e outro, mas é uma questão de gosto. Por exemplo, eu gosto mais desse dourado aqui do que este dourado aqui. Mas isso é tudo em relação a gosto de estética mesmo, né? E não em produto em assim de funcionalidade. Agora, em relação aos adesivos de cores sólidas, né? Que eu chamo assim, que são os adesivos preto, branco, verde, sabe? Cores que não são metalizadas, eu tenho uma super dica pra vocês. Claro que ali depende muito, né, do tipo de produto e aplicação que você vai fazer, então você tem que prestar bem atenção em relação a isso e fazer adaptação para o negócio de vocês. Mas aqui, gente, basicamente eu tive problema de aplicação de adesivo em um material aqui até hoje, que foi num adesivo de vinil verde. Eu gosto muito, gente, de fazer aplicação de adesivo de vinil fosco. Eu acho mais chique, eu acho mais bonito e na hora da foto ele não reflete o flash, então pra decoração eu gosto dos adesivos foscos, mas isso é um gosto pessoal, tá? Não, isso em relação a ser fosco ou não, não interfere tanto. A questão é, o meu adesivo verde que eu tive problema, ele foi aplicado num painel que ficou no sol, né, num lugar aberto, e ele acabou com o tempo criando bolha e ele descolou. A cola não aguentou a temperatura do lugar, então ele ficou batendo sol direto e ele acabou descolando esse adesivo.
E eu acredito que seja porque esse adesivo não é preparado para aguentar a temperatura. Então que eu comprei esse de aqueles anúncios assim, adesivo para silhuete. Ele é uma metragem menor, ele é uma metragem como os metalizados, né? Que geralmente os metalizados ele vem de 30 centímetros de largura. Então eu comprei no anúncio porque eu não precisava de uma quantidade muito alta, então eu comprei esse. Mas, gente, eu tive problema e hoje eu sempre pergunto aonde vai ser a aplicação antes de fazer. Porque se for ficar num lugar com a temperatura regulada, por exemplo, que não vai esquentar tanto, gente, não tem problema, tá? Eu já fiz esse adesivo para outras ocasiões e eu não tive problema. Realmente esse problema foi porque ele ficou exposto ao sol e ele esquentou muito e a cola não aguentou. E por causa disso, hoje a minha prioridade para compra de adesivo de vinil é para adesivos de envelopamento de carro, porque aí são adesivos que eles estão preparados para a temperatura mesmo. Então, se ele precisar ficar exposto no sol, ele vai aguentar. Eu não tive, depois disso, eu não tive mais problema com a aplicação de adesivo de vinil, realmente. Então, eu passei a comprar adesivos de vinil de envelopamento de carro. Então, hoje, a grande maioria das vezes, eu compro o adesivo da marca Imprimax, que é uma marca que eu gostei muito de trabalhar. Gente, isso não é uma publi, tá? Eles nem sabem que eu existo. Realmente, eu gostei mais dessa marca. Até para os metalizados eu dou preferência. É claro, gente, que eu dou uma olhadinha em custo-benefício. Eu já comprei adesivos de outras marcas também, tá? Mas a minha prioridade eu sempre olho, se não tiver muito acima o valor, se tiver um valor assim, ok, eu compro, senão eu dou preferência para outra marca, eu vejo ali custo-benefício mesmo, mas eu dou preferência para a marca Imprimax hoje, porque é um adesivo que eu gostei muito de trabalhar. Então, esse é um super conselho que eu dou para vocês. É claro, gente, quando a gente compra adesivo para envelopamento de carro, é um investimento um pouco maior em relação à metragem, então eu preciso comprar metragens maiores, porque como ele é para envelopamento de carro, a área dele é maior, então geralmente esses adesivos têm 1 metro de largura. E esses outros que são para silhuete, esses outros adesivos, ele é de 30 centímetros. Então acaba sendo um investimento maior em relação ao volume de material, tá? Que você precisa comprar. Por aqui, hoje eu compro adesivos assim de 1 metro de largura, mais ou menos a média, tá? Que às vezes é 1,20 m, 1,15 m, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média é de 1 metro por 10 metros. Então é um investimento um pouco mais alto que eu preciso manter aqui, por isso que eu tomo muito cuidado na variação de produto de cores que eu tenho por aqui. A grande maioria dos produtos que eu vendo eu peço para dar prioridade pro branco e pro preto, mas eu tô pensando em trazer um rosa e um azul para fazer assim mais chá de bebê, que também trazer uma corzinha aos poucos. Então é uma coisa que você vai com cuidado, mas se você estiver começando, gente, vai no preto e branco que não tem erro e um dourado, que eu acho que são os que mais saem por aqui, tá? Agora, gente, eu vou falar sobre um assunto que me deu muita dor de cabeça e eu demorei muito pra aprender porque eu não encontrei muita informação na internet e foi dando cabeçada e comprando muito material errado que eu me adaptei e me encontrei. Então, também, gente, é sobre a minha experiência, mas aí eu não tenho muito como indicar outros lugares falando sobre o assunto, porque eu realmente não é um assunto que eu encontrei muito na internet, que é a explicação sobre adesivos de transferência. Porque quando a gente recorta esses adesivos para fazer a aplicação, muitas vezes ele vem recortadinho, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho Hello e 2025 e cada número aqui, ele tá separado. O Hello tá separado aqui das letras e a pessoa não vai aplicar letra por letra. Então a gente faz a transferência desse adesivo com outro adesivo. Então, por exemplo, eu uso hoje aqui esse adesivo azul, que é o adesivo de transferência da Altac, tá? É a única marca e é o único adesivo que eu consegui me adaptar até agora. Então eu comprei outros rolos, porque eu não conhecia sobre o assunto, eu realmente comprei, fui testando e perdi muito material em relação a isso, porque eu fiz compras erradas por falta de conhecimento. Então quando você for comprar adesivo de transferência de vinil, gente, vão ter inúmeras variações. Mas uma coisa muito importante de vocês olharem nos anúncios é sobre o TAC, tá? Então no anúncio vai estar assim, TAC alto, TAC médio. Você dá prioridade para quanto menor o TAC, melhor é, dentro da minha experiência que eu tive por aqui, tá? Eu no começo não sabia dessa diferença entre os adesivos de transferência. E eu comprei, o primeiro rolo que eu comprei um TAC alto. Quando eu colei, eu fiz o corte e apliquei o adesivo de transferência em cima do vinil, eu não consegui descolar o adesivo de vinil da máscara de transferência. Ficou colado, gente, e a força da cola era muito alta e eu não consegui descolar o adesivo do vinil. E pior ainda, eu fiz uma produção disso e eu tive problema
numa produção inteira. Então é muito importante vocês prestarem atenção nessa parte aqui, principalmente quando vocês forem fazer compra desse material, porque dá muita diferença mesmo. Eu comprei outros, depois eu fui dar uma olhadinha, eu liguei em lojas para pegar a informação, para ter uma explicação um pouco melhor. E aí eu descobri o taque médio. O baixo, gente, eu nunca encontrei nenhum anúncio sobre taque baixo, tá? Claro que existem máscaras de transferências assim, ó, de vinil, que tem o liner, é como se fosse um adesivo comum. Também existe, gente, uma máscara de transferência que é de máscara de papel. Então ela é um papel, ela parece uma fita crepe. Você consegue fazer a transferência do vinil se o adesivo for pequeno, tá? Então dá pra você usar a fita crepe também. Só que hoje eu dou prioridade para essa máscara aqui, porque a fita crepe, se você mandar ela colada ao adesivo e a pessoa demorar muito tempo para usar, não é que a cola vai ficar forte, mas a cola vai ficar melada, sabe? A cola começa a ficar melada. E ela também, eu não tenho liner para colocar atrás do adesivo. Então, por causa disso, eu prefiro essa máscara aqui, porque aí eu mando o adesivo recortadinho, envio um pedaço de máscara um pouquinho maior que o adesivo junto. E aí na hora a pessoa descola isso aqui, cola em cima do adesivo e faz a transferência. Só que toda vez que eu vendo um adesivo desse, eu sempre oriento pra pessoa fazer a transferência pra máscara quando for fazer a aplicação. Porque também, gente, até essa máscara aqui de taque médio, se você colar o adesivo de vinil aqui pra fazer a transferência e você não fizer a transferência, isso ficar por muito tempo, quanto mais tempo o adesivo ficar aplicado na máscara, mais difícil é fazer a aplicação, tá? Então eu sempre faço assim. E se for pra fazer a aplicação, gente, em objetos assim, né, que não é em balão, não é em painel nem nada, por exemplo, em alguma caixinha, em alguma agenda, alguma coisa assim, às vezes eu coloco assim, ó, no bolsinho, na parte de baixo. Aí, gente, eu tiro muito a cola, porque é um adesivo, né? Por mais que ele tenha uma força ali um pouquinho menor de cola, tem uma cola e ela vai danificar o papel. Então eu pego aqui, ó, a máscara e eu aplico assim, ó, na mão pra tirar o excesso da cola. E depois eu aplico o vinil e aplico no papel pra não ter perigo de estragar e rasgar o papel. Porque se for pra fazer aplicação num bolsinho ou em alguma coisa assim, pode ser que rasgue, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Mas se for pra parte assim, ó, com laminação, com plástico, bolha, painel, tecido, alguma coisa assim, ele não tem esse perigo, daí não é bom até não tirar a cola pra não ter perigo ali do vinil não colar aqui na máscara de transferência. A máscara de papel, gente, a minha grande dificuldade de trabalhar com ela realmente é porque ela não tem liner, ela é basicamente uma fita crepe enorme, porque ela é comprada de rolo, então o rolo dela, o mínimo de compra é mais alto, porque ela não tem rolos ali, você não consegue comprar um pedaço de vinil de papel, de máscara de papel, você tem que comprar o rolo inteiro. E aí pra mim não compensava fazer isso, porque eu vi muito, né, então pra mim compensava realmente comprar essa máscara. Ela tem um custo mais alto, mas pra mim, que vi pelo correio, ou se você tiver parceria, gente, de decoradoras, de gente que faz balão ou coisas assim, você conversa com elas, que hoje as minhas parceiras, as minhas clientes que sempre fazem compras recorrentes comigo, a primeira compra eu vendo esse adesivo, né, junto, eu cobro junto o adesivo recortado e mais a máscara. E eu sempre falo pra elas guardarem essas máscaras e elas conseguem reaproveitar. Então as próximas compras, os próximos adesivos que elas fazem comigo, elas reaproveitam essa máscara de transferência e elas realmente só compram aí comigo o adesivo recortado e acaba ficando até mais barato pra elas. Então hoje eu trabalho dessa forma e eu acho que tem super funcionado comigo. Então essas são as minhas grandes dicas pra vocês, gente, prestem atenção. Eu vou deixar, gente, alguns materiais aqui listados pra vocês darem uma olhadinha, né? Então os últimos materiais que eu comprei eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só ir lá e clicar. Um material que eu não falei pra vocês, que eu queria muito trabalhar, mas não deu muito certo, foram os adesivos glitterinados, tá? Tem um material, gente, que ele é todo de glitter. E aí eu queria muito trabalhar com esse material porque eu acho que é o material mais bonito que tem. Mas a aplicação dele é uma aplicação mais difícil, porque como a superfície ali do adesivo ele tem textura, a aplicação pra máscara aqui, ó, ela é difícil porque ela não gruda na máscara. Então ela é uma aplicação difícil de se fazer. Dá pra fazer, mas dá muito trabalho. Então hoje eu não trabalho mais com esse adesivo, eu faço mais aplicação aqui pro estúdio. E aí, basicamente, eu substituí agora, eu sempre ofereço os metalizados quando a pessoa quer uma coisa mais chamativa, que sejam mais destacada, tá?
Então esses adesivos de glitter, por mais lindos que sejam, não funcionou muito aqui pra mim dentro da minha experiência, tá? Dá pra se fazer a transferência assim, dá pra você utilizar, mas ele é muito difícil de fazer a transferência com o adesivo com a máscara. Então, por causa disso, eu dou mais prioridade pra esses metalizados mesmos. Vou mostrar pra vocês, gente, como que eu faço as minhas artes pra poder mandar pra máquina de corte, pra arte ficar certinha e não ter problema nenhum na hora dos cortes. Pra vocês conseguirem criar arte, gente, isso depende muito do que for, né? Se for uma imagem, por exemplo, eu quero um coração. Se você não tiver, né, a arte pronta, vamos supor. Eu quero um coração. Então, você pode muito bem criar essa imagem do coração, né? E aí, o importante aqui, gente, é vocês simplesmente terem essa imagem em vetor e, assim, olhar ela como se estivesse no aramado, né? Digamos assim, só o contorno. Então, por exemplo, eu quero fazer um coração, vou fazer uma meia boca aqui pra vocês, tá? Ele tem que estar assim, ó, só o contorninho, ele não pode ter nenhuma linha aqui dentro. Vamos supor que eu quero juntar 2 corações assim, ó. Então, ele vai ficar, digamos, isso aqui, o coração, né? 2 unidos. Se ele tiver assim, ó, a máquina vai cortar aqui, ó. Então, ele vai fazer exatamente essa linha. Pra não fazer essa linha, ó, os 2 são selecionados, eu venho aqui em soldar, ó, e ele vai virar uma coisa só. Entendeu? Então, tem que estar assim, ó. Então, tem que estar só a linhazinha de fora. Eu falo isso muito pra, por exemplo, quem vai fazer balão tem muito nome, né? Vamos inventar um nome aqui, ó. Por exemplo, Miguel. Se for uma letra, assim, de forma, ó, então ele vai estar escritinho assim. Agora, se eu colocar uma letra manuscrita, provavelmente, vou colocar essa aqui mais ou menos, tá? Só pra vocês terem ideia. Se eu colocar só aqui a borda dele, o contorno, vocês estão vendo que aqui, ó, o fundo das letras, ela sobrepõe uma a outra e ela não tá assim como uma coisa inteira. Então, se eu mandar isso aqui pra máquina, ela vai cortar todas essas linhas e ela vai fazer esses cortes aqui, ó. Então, é a mesma coisa, ó. Eu com a escrita selecionada, eu aperto Ctrl Q ou eu venho aqui, ó, em converter em curvas. E aí, depois eu posso juntar tudo isso, ó. Eu vou separar a curva só pra mim conseguir juntar. E aí eu venho aqui e uno, ó. Então, se eu unir tudo, ele vai unir até essa partezinha aqui, ó, que é o corte de dentro, tá? Então, eu junto aqui, ó, e eu venho soldando todas essas letras pra elas virarem uma coisa só e elas perderem aqui essa sobreposição, tá vendo? E eu mando isso aqui pra máquina. Então, é a única coisa que vocês têm que tomar muito cuidado e também com a espessura, né? Quanto mais fino for a linha, a letra ou a parte, né, da logo, alguma coisa assim, mais delicado fica. Então é fácil rasgar na depilação, é um pouco mais difícil de fazer a transferência, né? Então, assim, eu sempre sugiro dar uma engrossadinha nas letras, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou selecionar, deixa eu juntar todas as letras, né? Vou soldar mais um M aqui, ó. E esse pinguinho no I também vou soldar pra ficar tudo junto e ficar tudo na mesma espessura, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, em vermelho pra vocês verem realmente a mudança da espessura, ó. Eu vou selecionar aqui e eu venho aqui em contorno e eu aumento um tiquinho só, 0,03. Vamos ver como é que vai ficar, tá vendo? Ele vai aumentando, ó. E eu deixo um pouquinho, não muito, né, porque ele acaba desconfigurando a letra, ó. Mas o pouquinho que der, eu sempre dou uma aumentadinha na maioria das letras, só se for uma letra muito gordinha. Caso contrário, eu sempre dou uma engrossadinha na letra, ó. Aí eu deleto aqui e tá vendo que ela vai ficar com uma mais gordinha? Então eu sempre faço isso também pra quando a letra tá muito fina, quando o traço tá muito fino, eu sempre dou uma engrossadinha pra não ter perigo de rasgar depois. Então, basicamente, gente, é isso. E depois eu exporto essa imagem aqui lá em DXF pra conseguir importar pra máquina. O formato que eu mais exporto é em DXF, porque é o que a maioria das máquinas aceitam, tá? Então você pode fazer, tem que dar uma olhada, ó, eu já trabalhei com máquina que trabalha com SVG, com PLT, então depende muito do formato que a máquina aceita. Mas em DXF eu acho que a grande maioria aceita, então eu sempre exporto em DXF para ficar mais universal assim. E aí depois só importo para a máquina, e aí a configuração da máquina varia muito de acordo, né, com qual máquina tá trabalhando, né? Então a configuração de corte, gente, eu não consigo passar porque realmente varia muito de máquina para máquina, né? Depende do seu programa. Uma coisa também que eu esqueci de falar que é muito legal, que eu sempre mando para cliente, geralmente quando é uma cliente muito recorrente, elas já sabem mais ou menos a base de tamanho, né? Mas, por exemplo, ó, eu tenho um pedido real dessa escrita aqui, ó, que é para um evento.
e ela quer essa escrita aqui. Ela vai colocar num painel, gente, que ele tem 2 metros de altura, vou colocar aqui, ó, 2 metros de altura por 1 metro de largura. Então ele é um painel bem grande. Então geralmente eu faço um quadrado do tamanho real do que a cliente quer, por exemplo, se for um balão, se for alguma caixa, por exemplo, aquelas caixas de revelação de é menino ou menino, eu peço o tamanho real quando ela tá em dúvida e aí eu consigo ver a proporção. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar essa escrita, geralmente, por exemplo, eu sempre pergunto como é que vai estar posicionado. Essa minha cliente sempre coloca balões aqui, ó, na lateral. Então, eu preciso deixar um espaço aqui na lateral. Então, a escrita do jeito que tá, eu não vou conseguir pôr. Então, eu vou ter que mexer, por exemplo, eu ainda vou ver certinho, tá? Mas, por exemplo, eu vou ter que deixar um espaço aqui, ó, para os balões preencher a parte de cima e a lateral e descendo, que é o padrão que a minha cliente trabalha. Então, eu tenho que ver a proporção aqui e deixar esse tamanho. E aí, quando eu vou mandar para ela provar, eu escolho, né, eu dou opções de fonte para ela e tal, e coloco aqui, ó, mais ou menos posicionado. Por exemplo, essa minha cliente, ela quer colocar balão, então eu deixo aqui mais pro ladinho para mostrar para ela que cabem aqui a lateral uma parte do balão. Se ela não vai usar balão, eu posso colocar ele centralizado e mudar e deixar daquele jeito que tava. Então eu sempre gosto de perguntar para a cliente como é que tem, né, para ela me especificar como é que vai ser, pra mim conseguir até passar pra ela assim, porque ela consegue ver a proporção. Então, por exemplo, ela, às vezes aqui, ela vai achar que de longe, ó, a proporção tá boa. Às vezes ela fala, não, tá muito grande, eu quero encher o balão dos dois lados. Aí eu vou ter que dar uma mexida, por exemplo, assim, e deixar a lateral dos dois lados. E aí eu vou ajustando o tamanho pra ela conseguir enxergar, entendeu? Então eu faço isso e isso ajuda muito, tá? Principalmente para as clientes que fazem decoração, que muitas delas, assim, têm uma dificuldade de enxergar a proporção se você passar só a medida. Então, isso aqui é muito legal. E aí, depois, gente, é fato. Então, aqui, ó, nesse caso, como é letra de forma, dificilmente ele vai estar com uma parte sobreposta na outra. Então, eu só coloco, assim, só a bordinha para confirmar que tá tudo certo. Converto em curva. E aí já exporto lá pra minha pasta de clientes pra mim conseguir mandar pra máquina de corte. Esse daqui, gente, ainda tá em processo de aprovação, tá? Ainda vou alterar, vou colocar algumas fontes pra ela escolher, então eu ainda não vou cortar, vou esperar aprovar esse corte aqui. Então é isso, gente. Basicamente são essas as minhas experiências e as minhas dicas sobre corte no vinil. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado e inspirado vocês de alguma forma. Se você ficou até aqui, gente, comenta pra mim um balãozinho aqui. E também já se inscreve no canal e me dá um like. E é isso, gente. Beijo. Tchau.